Bom dia, como estão vocês? Como estão vocês? Tudo bom? Então bora lá. Hoje vamos falar um tema complicado de resolver. Então eu nem vou entrar com grandes piadas iniciais, com grande alvoroço, porque isto é um tema que tem que ser analisado muito profundamente. Então, autismo. O que é o autismo? É o que todo mundo, passou muita gente a perguntar, muita gente. Porque realmente é um tema muito complexo. É assim, como sou espírita, a primeira parte da explicação vai ser dada apenas com base no que os meus guias me disseram. E a segunda parte eu vou utilizar aqui umas referências que tenho aqui à minha frente, de Divaldo Franco e etc. Então é assim, o autista não é um maluco, ponto 1. Não é. O autista é um desadaptado, sim, é um desadaptado. Agora, porquê que é um desadaptado? Vamos analisar. Quem tem estado a acompanhar o canal já viu que existem vários graus no estágio da evolução. E dentro desses graus há o cidadão comum, aquele que bebe cerveja, que tem uma mulher em casa, então pronto, vai para o trabalho, não está preocupado com nada, preocupa-se com as contas e com o futebol e pronto. E depois há aquela evolução que nós sabemos, em que entramos no estádio de mediúnico e no estádio índigo, no estádio já de um bocadinho mais avançado, em que depois vamos parar ao cristal, o filho do índigo, muitas vezes, que são, na maior parte das vezes, seres que vêm de outros planetas e que entraram aqui para dar uma ajuda aqui na Terra, mas a coisa não fica por aí. E há situações em que, portanto, se apurarmos mais o estado cristal daquela pessoa que já não é materialista, que já evoluiu até um estado de sensibilidade muito grande e que já tem que viver sobre um grande isolamento, se continuarmos nessa evolução, vamos chegar a um outro estado em que a pessoa já não pertence aqui. Ela já não pertence aqui, ela pertence já a um outro plano. Aliás, o próprio cristal já não pertence aqui, o próprio índigo já não pertence aqui, ele já pertence a outro plano, ele simplesmente vem aqui para dar uma ajuda aqui na Terra a tentar endireitar as coisas. Agora, quando subimos um bocadinho mais nessa escalada de evolução, entramos num grau em que a pessoa já não é um humano comum. Ela entra no estado Asperger. Ela já tem um grau de inteligência e de avanço tão grande em relação aos outros que ela não se consegue inserir. Ela fica completamente desadaptada. Então, neste caso, estamos a falar do Asperger. E o que é o Asperger? O Asperger é o grau 1 do autismo. O Asperger não é exatamente o autista, é um autista relativo autista. Então, ele já avançou tanto na sua evolução que se torna quase impossível de estar vivo aqui, ou de viver no meio dos humanos. É como, na proporção, seria como um humano viver no meio de macacos, por exemplo. Então o Asperger é extremamente sensível, sente tudo, pronto, de modos que vocês nem imaginam, tem uma inteligência muito mais avançada. Agora, o que é que acontece se continuarmos nesse estado de evolução em que a pessoa já não pertence aqui, já não é daqui, e é condenada a vir aqui para a Terra? Então isso é o equivalente a uma pessoa que já esteve na prisão e que é condenada a voltar para a prisão, por algum motivo. Ele já cumpriu as penas todas, já aprendeu o que tinha a aprender, ou então aquela pessoa que foi para a escola, tirou o curso, tirou a licenciatura e por alguma razão obrigam a pessoa a começar de novo. Pronto, então o autista, quando vem à Terra, ele vem revoltado, ele não aceita. Então há vários graus de autismo. Há o grau 1 e há o grau 10, até o grau 10. No grau 1 ainda estamos no estado Asperger, em que a pessoa ainda consegue comunicar, ainda consegue parecer
praticamente um cidadão comum, mas que os outros já notam ali umas diferenças muito grandes. Já ficam a pensar, será que ele é maluco ou será que ele é doida? E ele não é, simplesmente é asperga. Ele está muito mais à frente, está 100 passos à frente. Agora, o autista nível 10, por exemplo, é alguém que não aceitou. Ele diz assim, eu vou para ali para a Terra novamente. Não, eu não aceito. Não. Então, logo durante o seu nascimento, ele resolve não se acoplar dentro do corpo. O espírito resolve não entrar dentro do corpo completamente. Ele fica cá e lá. Ele é como um prisioneiro que fica fechado dentro da sua cela, não sai. Fica ali na sua cama, não sai. Não vai nem para o quintal, nem vai ver o só fica fechado. E dentro dessa cela está fechado dentro dele próprio. Então o autista pode ser uma espécie de maldição, não é maldição, pode ser um problema para os pais muito grande, mas também pode ser uma bênção, porque há dois tipos de autistas. Há aquele que vem à Terra condenado porque fez um crime qualquer, portanto, cometeu algo, ou porque se suicidou, ou porque a vida foi demasiado difícil para ele. Embora não estejamos a falar de um criminoso, estamos a falar de a vida foi demasiado difícil, então há o crime do suicídio, e ele simplesmente, quando volta aqui à Terra, não aceita essa missão. Ele cria um bloqueio gigantesco. Ele cria tantos bloqueios que ninguém consegue falar com ele. Portanto, agora, estamos a falar de, geralmente, são pessoas muito mais inteligentes do que o comum. São pessoas que não dão para manipular. Não vale a pena o pai, a mãe irem lá bater nele, gritar com ele, tentar convencer, manipular. Não são manipuláveis de maneira nenhuma. Eles estão, cai lá. Vivem fechados dentro do seu mundo. E depois têm algumas características, que é, por exemplo, uma delas são extremamente manipuladores. Porquê? Porque eles pensam, eu vou ali para a Terra, pronto, então está bem. Eles vão revoltados, eles entram aqui revoltados. Então todo mundo vai ter que fazer o que eles querem. Eles vão usar técnicas infinitas de repetição, eu quero, de massacre psicológico. Eles vão fazer com que todo mundo faça o que eles querem. Basicamente é isso. E não vale a pena os pais quererem julgar com a inteligência do autista, julgar ou querer manipular, porque ele está muito lá mais à frente. Ele não dá para convencer, eu convenço assim, não. Só se for algo que o autista queira mesmo, ele quer mesmo. Pronto. Agora, realmente é muito difícil, porque estamos a falar de uma situação de alguém que simplesmente se recusou a aceitar esta missão aqui na Terra. Então isolou-se. Criou tantos bloqueios à sua volta que ninguém se chega a ele. Podiam dar um tiro nele, fazer tudo, porque ele não sai dali. Agora, há umas técnicas, sim, para conseguir chegar ao autista. E isto é o lado bom. Há técnicas para convencer o autista a se reintegrar no corpo. E uma dessas técnicas é falar com ele logo cedo, logo em criança, e convidá-lo, chamá-lo quando ele está no estado de sono, dizer que ele é muito amado, que os pais gostam muito dele, que querem que ele fique aqui, chamá-lo. Tem que haver uma invocação para que o espírito dele aceite a entrada nesta terra. Então isso é uma situação neste corpo, veja, no corpo terreno. Porque é uma situação muito complicada, porque estar vivo é difícil. Estar vivo, o ser humano, é muito difícil, tem muitas dificuldades, há dor, há trabalho, há responsabilidades, há mil e uma coisas que o autista não está disposto a aceitar. Ele prefere que o ponham numa cela, numa casinha, pronto, ele tem que comer, se ele morrer também não está preocupado, que ele sabe que vai para o outro lado, então fica muito complicado. Agora, se o grau de autismo não for muito grande, é possível chamá-lo. Então agora vamos passar à parte 2 aqui. Eu vou às escrituras, ao que está aqui. Portanto, ao que temos, aos relatos. O Espiritismo vai-nos esclarecer todos os pontos, até os mais complexos da vida. E o autismo é uma doença grave que afeta um número considerável de crianças
e que tem sido tratado de forma esplêndida pela ciência contemporânea. Mas sabemos os motivos espirituais e vamos ver o relato de Chico Xavier. Então, uma vez, um casal aproximou-se de Chico, um pai que tinha uma criança, de anime nos braços, acompanhado por um médico do Brasil, de Uberaba, e a mãe permaneceu a meia distância e em mutismo total, embora com alguma aflição do semblante. E o médico adiantou-se e explicou o caso ao Chico. A criança, desde que nasceu, sofre de sucessivas convulsões. Então, tendo que ficar sob o controle de um medicamento e a ficar a dormir a maior parte do tempo, em consequência mal consegue gatinhar e não fala. E após dialogarem durante alguns minutos, o Chico perguntou ao nosso confrado a que diagnóstico ele havia chegado. Então ele disse: para mim trata-se de um caso de autismo, respondeu ele. E o Chico disse que o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir os anticonvulsivos, mesmo que tal medida intensificasse os ataques. E explicou detalhadamente as contraindicações do medicamento no organismo infantil. E recomendou passes e recomendou uma oração, e o casal saiu mais confortado. Mas, segurando no braço do médico, o Chico explicou a todos que estavam ali mais próximos: o autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade, que tanto envolve crianças como adultos. E é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente com a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecem na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Vejam, reencarnação, muito dolorosa. Evidentemente que não conseguimos registar tudo, mas a essência do assunto é o que está exposto. O espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava na ânsia de se libertar. Portanto, para tentar sair do corpo. As convulsões é ele a tentar não estar dentro do corpo. Então, sem dúvida que era necessário convencer o espírito a ficar. Isto, vejam bem, uma criança. E tentar dizer à criança que a Terra não é assim tão cruel, que não é assim tão difícil, temos uma missão aqui na Terra para trabalhar na melhoria do homem. Então, depois vem Divaldo Franco e diz, relembra um dos casos complicados que é o autismo, e diz que perante o autismo estamos diante de um ex-suicida que, desejando fugir à responsabilidade dos delitos cometidos, envereda pela porta falsa da autodestruição. Então, posteriormente, reencarna com o drama da consciência por não ter conseguido libertar-se deles, e muitas vezes são criminosos não justiçados pelas leis humanas ou espíritos que dissimularam muito bem suas tragédias. Então eles retornam à Terra, escondendo-se na consciência das várias patologias dos fenómenos esquizofrénicos. Então, mais uma vez, está aqui, diz: os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente, ou seja, pelo espírito. Então devem falar devagar, pausadamente, e dizer: estamos contentes por estar aqui, estamos contentes por estar entre nós, você tem muito que fazer na Terra, você só vai ser feliz, nós amamos você, etc, etc. Então estes são os dados que nós temos em relação ao autismo. É uma missão complicada para os pais, mas se eles souberem que é possível chamar a criança e dizer: tudo bem, isto não vai ser tão difícil assim, é possível que o autista comece a entrar de novo dentro do seu corpo e comece a aceitar a sua missão, regressando ao estado de Asperger, que é basicamente um ser extremamente inteligente. E pronto, estas são as explicações. Espero que tenham gostado. E se tiverem mais dúvidas, perguntem lá nos comentários. Muito obrigado. E não se esqueçam de colocar um like. Obrigado.